Bom dia, bom sábado. Espero que se encontrem bem. Esta manhã estou aqui com o Diego num novo spot, numa nova realidade que estamos a experimentar como forma de partilha da nossa lição com quem está desse lado. Estamos na terceira lição. E nesta lição nós vamos começar a aprofundar um pouquinho mais o tema. Tivemos na primeira lição como ler os Salmos. Na segunda lição, ensina-nos a orar. E agora, esta lição que tem como tema, como título, O Senhor Reina, nós vamos entrar mais a fundo ou perceber mais a qualidade e profundidade da soberania do nosso Senhor Deus, em várias dimensões. Em várias dimensões, eu não sei, Diego... E para quem está aí em casa, só dizer uma coisa: nós não vamos estar a explorar a lição pormenor a pormenor, porque aquilo que eu queria mais era, para quem estudou, o que é que gostaste mais na lição desta semana? O que é que... Fazendo uma introdução, não uma conclusão, embora o tema nos permita explorarmos muitas vertentes, né, da grandiosidade, do poder de Deus. O que mais me chamou a atenção na lição é que nós temos um Deus que Ele é soberano. E a soberania de Deus pressupõe que Ele tem o controle dos domínios não só da terra, mas de toda a criação, que ultrapassa, que extrapola a criação apenas da terra. E Ele não só tem o domínio, como Ele tem o controle e Ele mantém a ordem, né, a ordem cósmica. E, portanto, nós não precisamos nos alarmar, né, diante das tentativas de desestabilização dessa estrutura que foi fundamentada no amor de Deus, uma vez que Ele estabeleceu essa proteção. Nós vamos ver isso através do seu concerto, para que nós pudéssemos estar sempre circunscritos dentro desse cuidado, né, que foi estabelecido através da criação, mas que também foi estabelecido através dos seus princípios para nos proteger e para perpetuar, né, essa estabilidade diante de todo o universo. Então, a primeira conclusão a que nós chegamos logo na lição de sábado é que, efetivamente, aquela descrição que às vezes o Senhor não dorme, ou o Senhor abandonou, o Senhor não liga, não é verdade. Não é verdade, não faz sentido. O Senhor está presente e, como diz a lição, a dar segurança ao mundo, e o governo soberano do Senhor torna o mundo firme e seguro. São duas afirmações que vêm logo na lição de sábado. E porque nós temos o Senhor reina, em Salmo 93, que é o nosso verso áureo, está vestido de majestade, o Senhor se vestiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. E esta é uma certeza que nós já, como eu disse, para além da introdução de Salmos, aprender a ler os Salmos, depois aprender a orar com os Salmos, agora nós vamos ter a certeza, ou reforçar a certeza da nossa confiança em Deus. E essa certeza começa com a abordagem aos Salmos 8 e 100, numa lição de domingo que diz que Deus nos fez. Haveria alguma dúvida inicial? Bem, eu diria que creio em qualquer outra teoria que não a teoria que nós acreditamos que não é uma teoria, mas que é uma verdade. A criação, para mim, é no mínimo um tanto, diria eu, ousada, né? Por quê? Porque a própria natureza manifesta as obras da criação. A beleza, a harmonia, a maneira sincrônica, né, e harmônica como as coisas acontecem, a começar pela Terra, que tem as 4 estações, né, que tem um eixo de translação e rotação perfeita, em que o Sol aquece determinadas áreas do planeta, fazendo com que o dia aconteça e na outra extremidade a noite chegue. A Lua como um satélite natural que também controla o clima, as águas, as marés. E toda essa harmonia, essa beleza, ela, ao meu entender, e diante daquilo que nós conhecemos na Palavra de Deus, irrefutavelmente prova, né, que o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes, que estabeleceu tudo o que era necessário, não só para a sobrevivência humana, mas para a prosperidade humana, para o crescimento humano. E apesar do pecado ter criado uma espécie de abalo, né, momentâneo nessa estrutura, o nosso Deus, Ele tem total poder de restabelecer essa ordem. E Ele cuida
justamente para que essa ordem ela não se propague. Tanto que a nossa terra ela é expectada, né? E nós acreditamos, por mundos não caídos, que vem com grande expectativa o desdobramento da história da humanidade, sabendo que o plano de redenção ele foi confirmado, né? Ele foi ratificado através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é um aspecto que é fantástico e que tu manifestaste, a criação dá testemunho do amor de Deus. E aqui no auxiliar e nos comentários que eu tenho, houve aqui uma afirmação que embora conhecida da nossa parte, vem um pouquinho refutar aquela história que nós às vezes ouvimos, a mãe natureza, como se a natureza tivesse em si algum poder. O universo, né? Como se ele tivesse uma autossuficiência em si mesmo. E aqui tem, na Ciência do Bom Viver, um excerto que nos diz: não é por um poder a ela, terra, inerente, que ano após ano a terra produz as suas fartas colheitas e continua em marcha ao redor do sol. A mão do ser infinito está em perpétua operação a guiar este planeta. O poder de Deus exercido continuamente é que mantém a Terra em equilíbrio na sua rotação. É Deus que faz o sol erguer-se nos céus, abre as janelas do céu e dá a chuva. Então, apesar de, e como diz no parágrafo anterior, Deus está continuamente ocupado em manter e empregar como seus servos todas as coisas que criou, atua por meio das leis da natureza, servindo-se delas como seus instrumentos. Exatamente. A Terra tem uma aparente autonomia por estas leis que foram criadas por Deus, mas que estão a ser monitorizadas constantemente e ajustadas para que este equilíbrio se mantenha. Exatamente. E esta é uma certeza que é extremamente importante. Não há aqui obra do acaso. Existe degradação, sim, ela existe. A partir do momento em que entrou o pecado no mundo, existiu ou tem existido continuamente algum tipo de degradação, tem tentado desregular as coisas, mas o Senhor, como soberano deste universo, vai fazendo os ajustes necessários para que a Terra mantenha a sua segurança e a sua estabilidade a bem do resto das obras criadas nesta Terra, que inclui a humanidade. Claro. Eu acho interessante também que diz o seguinte, né? E isso mostra que Deus ele também se manifesta com glória, né? E aqui diz no último parágrafo da lição de domingo, a glória de Deus vê-se na criação, até mesmo na criação terrena caída. E os salmos orientam-nos apenas para Deus como sendo o único digno de adoração. Quando nós fazemos as nossas caminhadas, né, em meio à natureza, nosso exercício físico, eu digo que é totalmente diferente de você fazer num ambiente fechado. Ah, sim. Né? Porque é como se nós estivéssemos, nós estamos realmente em contato, não só com os 8 remédios, né, que nós já conhecemos, naturais, mas principalmente né, o remédio que eu digo que é o bálsamo de contemplarmos a beleza da criação de Deus, e aquilo parece que surte um efeito diferente no nosso ser, nos traz uma sensação de alegria, de força, de motivação para continuar. É porque nessa hora nós estamos tendo a consciência cabal, né, real, de que existe um Deus que cuida de cada detalhe e que Ele se faz presente através da manifestação. E nós, parece que na nossa condição caída, às vezes um pouco desanimada, desmotivada com as dificuldades da vida, nessa hora nós nos renovamos, quando nós relembramos que nós temos um Deus que cuida de todos os detalhes. Se Ele cuida das aves, né? Cuidará muito mais de nós. Quando nós olhamos o lírio dos campos e vemos o cuidado de Deus para com eles, nós lembramos que muito mais Ele tem para nós também, né? Como obras da sua criação, mas por termos sido criados e feitos à sua imagem e semelhança. Exatamente. E tem aqui que não obtemos isso da humanidade, mas exclusivamente de Deus. Pertencemos-lhe pela criação, e não só pela criação, pela redenção também. Pela redenção. O nosso próprio corpo não nos pertence, para fazermos dele o que quisermos, para estragarmos com hábitos que lhe corrompam, tornando-o incapaz de prestar a Deus o serviço perfeito. E aquele serviço que Deus nos pede. Mas há aqui também uma afirmação, porque estávamos a falar da questão da saúde, que é: quando qualquer parte do corpo sofre uma lesão, tem início imediatamente um processo de cura. Os agentes da natureza põem-se em ação para restaurar a saúde.
mas o poder que age por seu intermédio é o poder de Deus. E este é algo que é extraordinário e, efetivamente, nós percebemos que, em contacto com a natureza, nós conseguimos perceber não só a sua beleza, mas a sua imponência. A sua imponência, exatamente. E a majestade que o Senhor ali colocou, que é uma centelha da imponência, da majestade e do poder que o próprio Deus tem ao cuidar de nós e ao cuidar de toda a sua obra criada. E essa imponência, Manuel, eu acredito que Deus, ele revela, ele manifesta não para nos intimidar, não para nos deixarmos acuados ou com aquela sensação de que nós somos insignificantes. Pelo contrário, é para nós percebermos que nós temos um Deus que não só é digno de adoração, de todo louvor, mas que é todo poderoso e escrutina o nosso coração, sabe das nossas necessidades e quer nos oferecer o melhor, né? A partir, obviamente, daquilo que ele concebe como o melhor e que vai nos levar para caminhos de salvação, para caminhos de vida. A Bíblia fala muito sobre caminhos de vida e não de morte, porque o Senhor, ele quer nos oferecer o melhor. E, infelizmente, o ser humano, nessa tentativa, muitas vezes, né, de conceber o que é melhor de Deus, ele acaba se apegando muito, né, ao materialismo, às coisas que Deus criou ou que foram criadas pelo homem, mas a partir do que Deus proporcionou para o homem, e esquece, né, que Deus quer nos dar muito mais do que nós podemos conceber aqui nessa terra, porque essa terra, infelizmente, apesar de ter toda essa estrutura de harmonia, como nós estamos a falar, ela vai ter que ser purificada, né, Manuel? Vai ter que ser restaurada. E olha, e na parte da lição de segunda-feira, para aquele que não é conhecedor ou tão estudioso da Bíblia, por exemplo, e no seguimento do que tu estavas a dizer, tem em Salmo 97:2 que diz: estar rodeado de nuvens e de obscuridade. E de obscuridade. E isto poderia, ao intérprete mais descuidado, entender que o Senhor não é perfeitamente claro nos seus objetivos ou nos está a omitir, mas isto é efetivamente como acontecia com o antigo povo de Israel, quando o próprio Moisés diz: mostra-me a tua face, e o Senhor Jesus diz-lhe: eu farei passar diante de ti a minha benignidade e ver-me-ás pelas costas, porque se nós víssemos face a face o próprio Deus, porque estamos em meio ao pecado, seríamos imediatamente destruídos. Então estas nuvens e esta obscuridade é algo a que Deus se obriga para nos continuar a dar a oportunidade de nós nos arrependermos e aproximarmos e um dia podermos ter as condições de o ver face a face. E é aqui que apesar de ser este Deus eterno que reina e que tem todas estas afirmações da justiça e do juízo e tal, vemos um Deus que é profundamente apaixonado pela sua obra criada e que se condiciona a Ele mesmo no nosso contacto de estar envolto em nuvens para nos preservar em vida. Sim. E ainda assim para estar mais perto de nós também. Sim, né? para poder chegar, mas sem nos magoar. Talvez o sentido de estar perto de nós não seja para Ele, porque Ele é onipresente, mas seja para nós. Né? Sim. Deus, ele se revela para que nós não venhamos a duvidar e a incorrer em práticas, por exemplo, de idolatria, porque o ser humano, ele tenta materializar, né, alguns aspectos que para ele traduzem, né, divindades através, por exemplo, de esculturas, através de elementos da natureza. E Deus também cuidando, né, para que o homem não se distanciasse tanto, como você mesmo disse, ele se condicionou em diversos momentos a estar perto de nós, né, se limitando diante da sua grandeza para que nós não fôssemos fulminados, né, mas também para que se mostrar que ele é Deus conosco, né, permanentemente. Isso é muito bom. Isso é algo especial demais que só Deus pode nos oferecer. E depois temos ainda no Salmo 97 que é: vós que amais o Senhor, detestai o mal. E este é aquele aspecto que o governo do Senhor está demonstrando nas suas obras de criação e de salvação, de juízo. O Senhor exerce a sua soberania sobre todo o mundo. E apesar de todos os desafios que pessoas individualmente ou reinos têm colocado para desacreditar, desautorizar, descredibilizar, minimizar o próprio Deus, Deus é aquele que continua a reinar.
E há aqui, relativamente a isto, também nos comentários, que é um texto que é de Jó, que é: porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição de Todo-o-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sabedoria que poderás fazer tu? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. E é nesta maravilha que me faz às vezes recordar, não só quando as minhas filhas eram pequeninas, como o trabalho que eu sempre tive com crianças, que é quando eles fazem uma descoberta e conseguem achar que na sua inteligência vão superar o conhecimento do adulto e fazem ali uma coisa. Nós adultos, muitas das vezes, aquilo que nos apetece fazer é sorrir ou rir, porque aquela suposta inteligência é uma coisa, né? É uma inocência pequenina e perfeitamente destituída. E eu às vezes imagino que Deus no céu sorria da mesma maneira acerca de quando nós nos entendemos grandes e agora é que vamos fazer uma coisa espetacular e qualquer coisa, e o Senhor, da mesma forma como nós sorrimos às vezes das crianças, Ele deve sorrir a nosso respeito e diz: coitadinho, ainda tem tanto que aprender, ainda lhe falta conhecer tanto, mas na sua infinita misericórdia Ele vem, mas prova-nos. E aí, isso também acontece com os ímpios, não é? Com Porque todos. os ímpios, na sua arrogância, na sua prepotência, né, eles acham que eles estão dominando tudo, né? Ou que eles estão subjugando o justo, né? Que na verdade, na cabeça deles, não são justos, são inimigos. Mas Deus também deve olhar com esse mesmo olhar. Mas agora, como fez na altura que Elias foi sacrificar diante dos filisteus, né? E provar que Baal não existia. O olhar de um Deus, nesse momento sarcástico, que diz assim: vocês estão desafiando a minha ordem. Não, diz no Salmo 75 que perante Deus não há adversário possível. Nem aquele que se queira considerar adversário pode encontrar um aliado que o possa socorrer contra Deus. Exatamente. E esta é a afirmação, e que tu falaste acerca de Elias. Mas eu se calhar até diria que a postura ou a perspectiva de Deus relativamente aí, se calhar nem será até sarcástico, continuará a ser de misericórdia. Eu digo de Elias talvez como um homem, né, que debochou e falou: olha, acaso o Deus de vocês foi a casa de banho? Sim. Foi nesse sentido, né? Mas ainda assim, eu acho que, tal e qual como a parábola do filho pródigo e outras passagens na Bíblia nos demonstram a dor e o sofrimento que Deus tem por nós quando nós teimosamente nos continuamos a desviar ou lhe pretendemos fazer oposição. Mas Ele, como nosso Pai, apesar de juiz, não quer dizer que Ele esteja inclinado a condenar, né? Ele faz o tudo por tudo para que nós nos retratemos da nossa posição. Exatamente. E esse é o aspecto que é mais fundamental daquilo que nós podemos ver. E ver aqui ainda que, como por exemplo diz no comentário, Deus leva homens a situações difíceis para ver se confiam num poder fora e acima deles. Ele não vê como o homem vê. Muitas vezes tem de romper as ligações humanas e mudar a ordem que o homem delineou. E segundo o seu modo de pensar, que seja perfeita. O que o homem julga ser do seu interesse temporal pode divergir completamente da experiência que ele precisa de ter para ser um seguidor de Cristo. Coração enganoso muitas vezes, não é? E é aqui. A escrita inspirada diz-nos também que o homem escolheria aquilo que Deus lhe coloca à frente se soubesse aquilo que vai acontecer em função dessa escolha. Mas nós muitas das vezes não sabemos. E então muitas vezes nós estamos a fazer escolhas ou a fazer planos e esperamos que Deus abençoe, mas Deus já sabe que aquilo vai correr mal se seguir naquele trajeto. E então às vezes coloca-nos algumas dificuldades e alguns entraves a esses mesmos projetos
para que isso não vá avante e testar se nós estamos efetivamente a confiar mais na minha estratégia ou se nos colocamos à inteira disposição daquilo que ele tem para nos dar. Mas é doloroso. Doloroso porque eu creio que se submeter não é fácil. O ser humano ele acabou, através do pecado, né, inoculando no seu comportamento, no seu temperamento, o orgulho, né, e a vaidade. E a gente percebe que até mesmo os profetas, por exemplo, Salomão, que pediu inicialmente sabedoria, enquanto ele esteve guardado e foi guiado pela sabedoria que Deus lhe concedeu, que era o discernimento para tomar as decisões e fazer aquilo que era reto perante o Senhor, ele prosperou, ele foi bem. Mas, num dado momento, ele teve que admitir que muitas das coisas que ele fez foi vaidade, correr atrás do vento. Por quê? Porque ele se deixou levar pelo orgulho, pela vaidade. E é nesse ponto que muitas vezes nós temos dificuldade de nos submeter, porque Deus nos abençoa, Deus nos concede talvez dádivas, dons e tudo mais, e que com eles nós conseguimos progredir, mas chega um determinado momento que parece que nós nos esquecemos de quem foi que nos deu. Ou nos perdemos no meio do caminho por acharmos que agora nós já não precisamos mais de Deus, sendo que foi Ele quem proporcionou as condições para que nós tivéssemos a sabedoria, o conhecimento e as condições para fazermos o que nós fizemos e termos o que nós temos. E também eu acho que a dificuldade é a submissão permanente, entende? Porque a submissão ela pode ser relativa dentro de uma necessidade temporal. Uma vez satisfeita essa necessidade humana, tendemos a desprezar esse cuidado permanente que Deus tem e que vai levar ao que tu mesmo disseste, né? A um caminho que vai nos preservar de dissabores e de frustrações. E é isso, e como estás a dizer, Diego, o grande perigo é nós chegarmos a uma altura espiritual, digamos que eu diria quase a adolescência, em que já achamos que já sabemos muita coisa e que já somos independentes e que prescindimos da morte de Cristo em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. Porque entendemos no nosso íntimo que já somos tão bons que já não precisamos, já não somos assim tão dependentes de Deus para chegar a Deus. Exato, também. E esta é uma redundância, embora pareça profundamente esquisito, isto é aquilo que nós fazemos. Nós sabemos que temos que chegar a Deus, mas queremos chegar a Deus pelos nossos próprios meios e somos perfeitamente conhecedores de que isso nos é perfeitamente impossível. Mas quando nos sentimos abençoados, quando nos sentimos empolgados e motivados para a missão, esquecemos às vezes que nós estamos a trabalhar e quando estamos envolvidos na missão, o Senhor nos permite estar envolvidos maioritariamente para que estejamos perto. Me permita dar um exemplo. O povo de Israel. O povo de Israel, em determinada altura, ele se tornou tão autoconfiante que ele começou a subestimar, né, o potencial perigo da negligência com os estatutos de Deus, achando que a cobertura de Deus era incondicional, achando que a proteção, né, que foi estendida por ter sido considerado o povo escolhido, seria independente das suas ações, né? Seria inalienável. E eles incorreram em uma série de práticas erradas e, em diversos momentos, Deus teve que retirar a sua glória, né, do meio do povo. E eles foram duramente penalizados. Isso mostra-nos que nós não podemos abusar também, né, desse cuidado de Deus. Isso mostra-nos e eu agora não me recordo qual é o livro que nos diz que Deus hoje está disponível, tal como no Pentecostes, para nos dar a mesma bênção e a disponibilidade do Espírito Santo. Mas não o faz porque nós ainda não estamos em condições de o receber. E se o fizesse agora, nós faríamos uma fraca demonstração do que é ser seguidor de Cristo. Isto é preocupante. E enquanto nós não sentirmos internamente que não só é prejuízo para nós individualmente, como a ausência dessas bênçãos nos incapacita Exato. de ter o contacto com os outros e dar a conhecer aos outros também esse mesmo cuidado e esse amor de Deus, nós estamos a ser perfeitamente negligentes. Exato. E perfeitamente descuidados. E é por isso que diz aqui ainda no comentário relativamente à terça-feira, embora nós já estejamos a tocar um pouquinho a parte de quarta-feira, diz-nos que o caráter tem de ser provado. Caso contrário, haveria muitos cristãos falsos
que conservariam uma certa semelhança de religião, até que suas inclinações, o seu desejo de fazer prevalecer a sua vontade própria e o seu orgulho e a sua ambição fossem contrariados. Não temos hipótese. Porque nós vemos ao longo da Bíblia, e ainda no sábado passado, eu, na classe onde estava, fiz referência a isto. Desde o início de Caim e Abel, começou-se a perceber a divergência. Sim. Quem fazia o que Deus pedia e quem queria ser autónomo com as coisas que ele entendia que ele tinha produzido, mas ele que era agricultor tinha conseguido produzir porque tinha havido sol que Deus tinha concedido, terra que o Senhor tinha modificado, etc, etc. A tudo. adaptação, né? Quero adaptar. Mas ele entendia que aquilo era tudo pelo seu próprio meio. E ainda que nós conhecemos estas histórias, continuamos sistematicamente a fazer os mesmos disparates. Já sou crescido, já sou independente e perdoem-me voltar Sei o que aqui. é bom para mim, né? É como aquele filho que obviamente não trabalha e não tem nenhum rendimento monetário, mas quer ser independente nas suas decisões, mas com o dinheiro dos pais. E isto é aquilo que nós somos. Nós muitas das vezes queremos a salvação, queremos criar as nossas estratégias da salvação, mas dependente das bênçãos de Deus. Exato. Mas a bênção de Deus, o justo juiz, e aquele que está atento ao seu concerto, que é, entrando aqui já na parte de quarta-feira, e o concerto é um contrato. É um contrato, sim. Eu estou disponível para te abençoar, para te proteger, para te colocar em posições de destaque, para tu demonstrares quem eu sou. Mas, para que isso aconteça, tu tens algumas responsabilidades. Sim, senhora, dependeres de mim inteiramente, de fazeres aquilo que eu peço e de seres efetivamente um espelho do amor e da justiça por quem está à tua volta. E foi aqui, e voltando àquilo que estavas a dizer, e bem, Diego, houve uma determinada altura no antigo Israel e na Idade Média, na igreja que pretendia representar a Deus, que o Senhor se retirou. Exato. Eles não era mais, apesar de todos os convites e de toda a atenção que o Senhor deu, aquelas estruturas não eram mais ou não podiam ser mais reconhecidas por Deus como veículos ou espelho da sua divindade e do seu amor pela população. E é aqui que surge então, Deus promete simplesmente não rejeitar o seu povo do concerto. Ele trabalha ativamente para os manter seguros nele. Perdoa os seus pecados, mas depois instrui, abençoa e fortalece. Não é? E aqui temos sempre constantemente, e é a primeira palavra. Primeiro instrui, depois abençoa, para depois fortalecer. E esta é uma sequência que é obrigatória. Nós temos que aprender, e temos tanto a aprender com estas lições deste trimestre, que parece que afinal era só música ou é só poesia, mas através desta poesia, que na tradução não rima para nós e se calhar se torna mais difícil de nós podermos decorar, e nós não temos a capacidade, se calhar, de conseguir atribuir a musicalidade que foi atribuída nos tempos de Davi e de Salomão, mas temos aqui, eternizado nestes mesmos salmos, a certeza de que o Senhor se preocupa connosco, nos quer fortalecer e constantemente nos está a instruir e a chamar a atenção do que é que eu preciso de corrigir na minha vida. E eu acho interessante, complementando ao que você já mencionou, ainda na sequência que diz o seguinte: os juízos de Deus são dados para voltar o povo para a justiça e para demonstrar que Deus cuida deles. E a pedagogia de Deus, ela é semelhante a um pai que, depois de ter dado todas as orientações para um filho, depois de ter formado a base do caráter do filho através da educação, diz o seguinte: agora você vai ter que andar com as suas próprias pernas, mas você sabe das consequências dos seus atos. E em algum momento, o pai até deixa o filho, né, fazer uma asneira, cometer um erro, porque ele sabe da consequência e ele sabe que, já que o filho insiste, né, em desobedecer, em transgredir aquilo que foi estabelecido para o seu bem, Em testar.
ele sabe, o pai, que aquilo ali vai poder gerar, primeiro, uma consequência que pode levar a um aprendizado, né, a um arrependimento e um restabelecimento, né, de uma vida que seja condizente com aquilo que ele foi instruído para viver. E Deus, muitas vezes, não é que Ele cria a situação, mas Ele nos permite, né, chegarmos a determinadas situações, a condições que vão fazer com que nós percebamos que não vale a pena, né, viver longe dos desígnios de Deus. Eu, como, por exemplo, pai, muitas vezes eu falo para minha filha e olho para ela e digo: filha, eu não preciso te falar o que você já sabe. E você tem que ter discernimento até onde vale a pena você descumprir o que você já sabe. E ela, com 6 anos de idade, já me olha como se estivesse dizendo: é, pai, é verdade. Se eu errar, não foi por falta de orientação. E é isso que Deus o tempo todo está nos mostrando. Vocês não têm desculpa, mas ainda assim eu quero, por amor a vocês, né? E ainda que vocês falhem, e ainda que vocês me desobedeçam, ou se rebelem contra mim, o meu desejo é que vocês se acheguem a mim. E agora, com esse aprendizado, possam continuar ainda mais forte nos meus caminhos. Esse é o verdadeiro propósito. E esse é o aspecto. E nessa continuidade, continuem fortes nos meus caminhos, quer seja, como tem aqui o segundo e o terceiro parágrafo da lição de quarta-feira, quer seja em momento de dificuldade, quer seja em momento de prosperidade. Exatamente. Não interessa em que circunstâncias tu estás, em qualquer uma delas, eu estou aqui. Exatamente. E este é o aspecto que é fantástico. Eu recordo-me que, como as minhas filhas, quando eram pequeninas, padeciam um pouquinho de asma e dificuldade respiratória, mas houve um dia que nós fazemos o que fazemos pelos nossos filhos, pela preocupação que também os nossos pais tiveram por nós, e somos apenas humanos e não fazemos nada de extraordinário. Mas foi algo que a minha filha disse num dia do pai, num daqueles momentos, daqueles postaizinhos que se faz para o pai, e ela escrevia: quando eu estou a dormir e estou doente, quando eu acordo tu estás lá. E este serviu-me de ideia, não para mim, mas para perceber como Deus funciona connosco. Exatamente. Quando eu acordo, às vezes alguns delírios de que parece que com as dificuldades o Senhor nos abandonou e afastou-se e não está connosco e não nos está... mas quando eu tomo consciência efetivamente e abro os meus olhos e olho para o lado, Deus está lá. Está se revelando ali. Ele não se afastou. Ele pode estar, como nós fizemos aquela referência atrás, ele pode estar envolto em nuvens, porque não pode manifestar a sua glória, porque senão eu seria fulminado. Mas Ele está lá e Ele continua a reger as coisas e Ele continua a zelar pela minha segurança e Ele continua a me proteger. E essa é aquela certeza. E aqui que nós temos que é, quando Deus recorda o seu concerto, isso envolve mais do que o conhecimento ou memória. Ele leva à ação. Quando Ele fala do concerto, Ele diz: eu vou proteger-te, eu vou cuidar de ti. E eu vou colocar-te em local para que os outros percebam que tu estás a ser abençoado por mim. Exatamente. E reconheçam, através de ti, que eu sou o Rei. E este concerto é, acima de tudo, muito mais vantajoso para nós do que para Deus. Exatamente. Inclusive diz aqui no último parágrafo da lição de quarta-feira que neste concerto o primeiro chamado de Israel é para ficar fiel ao concerto e observar as leis de Deus. Esse é o primeiro ponto. Mas o povo de Deus também, e isso é muito importante que seja dito, para você que está em casa, para que você possa guardar no seu coração, tão importante quanto obedecer é testemunhar sobre Deus a todas as nações, assim como foi, né, incumbido a Israel, porque o Senhor deseja que todas as nações se unam ao seu povo. Deus deseja que as ovelhas de outros apriscos, que aqueles que já estão vivendo, né, ou que estão buscando ao Senhor, o conheçam na sua totalidade, não é isso? Para que eles possam usufruir também das bênçãos que Deus quer conferir, a fidelidade, ao conhecimento, e também para que nós não venhamos a perecer por falta do conhecimento. E esse é um aspecto que é simplesmente fantástico, que é a forma como o Senhor
opera não pela particularidade que Abraão poderia ter de ser mais inteligente, mais rico, nada. Mas apenas porque ele estava disponível para ouvir o que Deus tinha para dizer. A existência daquele que veio a ser o povo de Israel acontece única e exclusivamente como aconteceu com Noé e como aconteceu com outros patriarcas, porque eles estavam disponíveis e impressionados pelo poder de Deus e a misericórdia de Deus e a forma como Deus trabalhava, e isso é que os tornou elegíveis ou Dignos, né? competentes para desempenharem aquela função. Não porque fossem nada de mais extraordinário. E aquilo que aqui os Salmos nos disseram durante esta semana é que quer eu, quer o Diego que estamos aqui, quer nos acompanha lá em casa, independentemente de nos sentirmos indignos perante Deus, independentemente de nos sentirmos limitados, quer seja na nossa fala, que seja nas nossas capacidades físicas, o que quer que seja, se nós nos sentirmos inteiramente dependentes do próprio Deus, Ele pode usar-nos como utilizou o povo de Israel para que através de nós seja demonstrado o seu conhecimento, a sua plenitude, a sua soberania e o seu ato de julgar, mas de recuperar e de redimir aqueles que desejam ser recuperados e redimidos. Ele é o oleiro, não é? Ele é o oleiro, então ele pode transformar um vaso de desonra num vaso de honra, né? Ele pode nos remodelar completamente, né? E esse entendimento nos faz perceber o quanto Deus ele é especialista em transformar maldições em bênçãos quando nós aceitamos o seu convite. E o testemunho, eu achei muito linda a lição falar sobre a questão do testemunho. Ele mostra que Deus garante a integridade das suas promessas e das suas ordens, porque a fidelidade de Deus é tanto plenamente reconfortante, isso é muito importante, ou seja, faz com que nós saibamos que Deus ele é imutável, que Deus ele não se arrepende, a palavra talvez não seja se arrepende, ele não muda aquilo que ele promete, ele é fiel e também... A mudança está em nós. Muitas vezes está em Porque nós, no contrato, se eu fizer... Porque as promessas de Deus, e só para clarificar, muitas das vezes são condicionais, eu dar-te-ei se... Exatamente. E eu estou a fazer só esta ressalva, quase a terminar a lição, e que é importante nós estarmos atentos a isto enquanto continuarmos a estudar este trimestre dos Salmos. Deus não salva todos porque é amorável, nem reprova todos porque é justo. Ele, através da morte de Jesus, colocou à nossa disposição a possibilidade de nos salvarmos se nós aceitarmos as condições do concerto. Sim, exato. E é aqui que tem esta certeza. E como em Salmo 18:30 diz lá que o caminho do Senhor é perfeito. E então esta perfeição e esta imutabilidade, depois o salmista diz que Deus é para nós um escudo. Exato. E é um escudo porquê? Porque é resistente, porque tem a segurança de que não é aquilo que quando eu vou, por exemplo, a uma repartição de um qualquer serviço e eu pergunto quais são os documentos necessários para tratar de qualquer coisa e eu vou preparar esses documentos e eu chego lá e afinal faltava mais um outro qualquer documento. Com Deus isto não acontece. Nós saímos e quando voltamos e apresentamos ao Senhor a nossa oferta com arrependimento, etc., etc., Ele não nos vai pedir mais nada, além daquilo que estava contratado e aquilo que estava acordado. Dá-me o teu coração, é aquilo que Deus te pede. Entrega-me o teu caminho, entrega-me a tua decisão. E então, sim, e aqui sim, aquela parte que tu estavas a dizer faz todo sentido. E isso não é um ato de imposição, né? Deus ele não está nos impingindo a nada. Ao contrário, Deus ele nos convida para um relacionamento para que nós possamos, então, nos deleitar na beleza das suas promessas e do seu conserto. Porque quando nós lemos o salmista dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, isso mostra que essa lei ela tem uma eficácia prática, uma eficácia real na vida daqueles que a contemplam.
na vida daqueles que meditam de dia e de noite, porque sentem esse cuidado de um Deus que é infalível e de um Deus que honra o que promete. Porque se você for parar para pensar, Manuel, essa condicionante que Deus estabelece através do seu conserto, ela também é válida para ele. Ela também se aplica a ele. Portanto, Jesus Cristo, por exemplo, quando veio aqui à Terra, ele estava suscetível a falhar. Ele poderia ter falhado, mas isso colocaria o quê? Né? Toda a salvação. A perder. E isso faria com que o próprio caráter de Deus fosse questionado, não é? Porque o próprio Cristo, ele era, o que é a imagem, né? Ele era a materialização do amor de Deus aqui na Terra. Através de uma revelação prática, cotidiana, que os homens puderam ver e testemunhar. Então, o próprio Deus, ele se coloca à prova também através do seu conserto, né? Mas ele tem provado, dia após dia, séculos após séculos, que ele realmente honra e que ele é fiel em tudo que fala e faz. E eu gosto muito de perceber o que aqui, mais uma vez, a palavra fiel, que deriva da mesma palavra de amém, e que é da família da palavra firmeza. Firmeza. Aquilo que está firme é aquilo que é fiel. E nós temos que terminar. E eu gostaria não só de aqui pegar nesta parte. Deus garante a integridade das suas promessas e das suas ordens. Então Deus consegue ser tanto plenamente reconfortante, como também plenamente exigente. Exigente, exatamente. Ele dá-nos o conforto, mas nós sabemos o que é que Ele está à espera em troca. Exatamente. Ele está à espera de um compromisso e de uma entrega plena da nossa parte. Confiança Não é e obediência, uma né? coisa assim qualquer. Entrega-te. A confiança e a obediência ela andam de mãos dadas, não é? Confiança porque eu acredito naquele que não pode falhar. E eu obedeço, ainda que para mim não faça muito sentido. Na minha visão humana, na minha mundividência, por um determinado momento, pode ser que aquilo não seja lógico, não seja óbvio. Não faz. Mas na sabedoria de Deus, nós podemos descansar, né, Manuel? Podemos ficar plenamente convictos de que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, Ele não vai nos decepcionar. Havia aqui dois textos que eu queria terminar e avaliar convosco, mas vou ficar apenas pelo texto do último parágrafo de sexta-feira, que nos diz: quanto mais estudarmos o caráter divino à luz da cruz, mais veremos misericórdia, ternura e perdão unidos com equidade e justiça, e mais claramente discerniremos as evidências inumeráveis de um amor que é infinito e de uma terna compaixão que ultrapassa a simpatia e o amor de uma mãe ansiosa por um filho desviado. E este é aquele texto. E finalmente, só para nós depois poderão ir ler Salmo 112. Os justos não serão abalados, porque estão firmemente enraizados na lei de Deus. Que seja esta a nossa certeza, que seja este o foco do nosso estudo, que seja a nossa capacidade de nos apaixonarmos pela segurança que Deus nos concede. E dessa forma nós podermos crescer em segurança enraizados. E a raiz de uma árvore só pode subsistir se a terra onde está não se mover do sítio. E é esta a bênção que nós esperamos para cada um de vocês. Amém. E assim nos despedimos até ao próximo sábado, dando-vos a certeza de que não irão ficar decepcionados. Se estiverem atentos àquilo que a lição nos vai apresentar, o Senhor ouve, o Senhor livra. Bom sábado. Bom sábado a todos. Thank you.